O flagelo dos plásticos nos oceanos tem vindo a ganhar notoriedade e espaço nos meios de comunicação social. Decisores políticos e cidadãos comuns estão cada vez mais despertos para a questão, mas a adoção de comportamentos sustentáveis ainda está longe do ideal. Plástico, a doença dos oceanos, é a reportagem especial desta semana. A República Dominicana sempre habituou quem a visita a paisagens e praias paradisíacas. Mas as imagens de uma praia em Santo Domingo mostraram recentemente um cenário bem distinto. A água cristalina deu lugar a um manto de lixo a boiar, trazido para o Mar do Caribe por uma tempestade tropical. Este é o retrato dos oceanos que morrem lentamente às mãos de uma doença criada pelo comodismo da humanidade. Sob um sol abrasador e uma temperatura quase massacrante, Simão percorre a margem do Rio Tejo, sempre em busca da próxima garrafa de plástico. Rios e mares não têm barreiras e o lixo gerado de um lado irá mesmo desaguar no outro. O Rio Tejo, para nós, é uma motivação, porque é um rio fortemente contaminado de plástico. Quando nós estamos a dizer fortemente contaminado, na nossa primeira ação, com 2 km, nós retiramos mais de 10 mil garrafas de 1,5 litro de água, destas 10 mil. Hoje são 3 os amigos para a recolha, mas ao longo de 10 anos a Brigada do Mar já reuniu mais de 20 mil pessoas em ações de limpeza. São cerca de 450 km de costa portuguesa percorrida e mais de 400 toneladas de lixo recolhido. A limpeza da zona costeira é a reação de quem não consegue assistir inerte ao flagelo da poluição marítima. Já achamos que é normal e esse é que é o problema. Achamos que isto não é normal. Pronto, olha, se limpar hoje, amanhã já está outra vez sujo. É errado. O que nós limpamos hoje, amanhã pode estar lá outra vez mais lixo, pode estar outro lixo, mas está menos aquilo que nós retiramos no dia anterior. Limpar faz parte da solução, mas não é o fim do problema. Nós temos um problema global, então vamos resolver este problema global. Vamos criar uma nova economia, podemos chamar economia circular, podemos chamar um nome qualquer, mas efetivamente nós temos que começar a pensar que tudo o que nós chamamos hoje lixo é matéria-prima. Tudo isto tem que valer dinheiro. E se isto tudo valer dinheiro, então eu posso deitar fora, mas há quem o queira. E aí, a partir daí, nós temos seguramente rios mais limpos, a costa mais limpa e temos uma sociedade muito mais organizada. Em pouco mais de 2 horas, Simão, Carlos e Mário recolheram 5 sacos de garrafas de plástico, uma ínfima parte do que é produzido e deitado ao mar todos os anos. Estima-se que, por ano, possam entrar no oceano 8 milhões de toneladas de plástico. No Oceano Pacífico, entre o Havaí e a Califórnia, está documentada aquela que denominam de Grande Mancha do Lixo, uma ilha de plástico flutuante que tem 17 vezes o tamanho de Portugal. Ali estão concentradas grandes quantidades de materiais de pesca, nomeadamente redes, plásticos de grandes dimensões que se vão deteriorando e dividindo até se tornarem perigosos para as espécies marinhas. O plástico, obviamente, é feito para ser resistente, portanto não vai desaparecer rapidamente, é o que nós, enfim, estamos habituados a usar e é essas as propriedades que o tornam tão fantástico, mas de facto depois é um problema porque não se degradam e acabam por se fragmentar, ficam quebradiços, não é? Por causa do sol, da temperatura, aqueles que estão a flutuar, acabam por se quebrar em milhões de pequenos pedaços, não é? E esses milhões de pequenos pedaços são realmente muito pequenos e são depois confundidos com alimento por muitas espécies que vivem nos oceanos, não é? E, portanto, eles acabam depois por comer esses pedaços de plástico, que obviamente têm depois impactos ao nível da saúde desses animais e que eventualmente, se pensarmos nos peixes que comemos, também poderão ter, enfim, vir a ter algum impacto também na saúde humana. Há vários anos que Paula Sobral, investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e professora na Universidade Nova de Lisboa, investiga os plásticos e os efeitos nocivos nos oceanos. Uma das questões mais preocupantes é a dos microplásticos, produzidos pela indústria. Existe um outro tipo de microplásticos que já são fabricados com muito pequenas dimensões
que são, por exemplo, o granulado de plástico que é usado pelas indústrias para produzir as embalagens, para produzir essas garrafas, para produzir todos esses objetos que conhecemos, e também outros ainda mais pequenos que são introduzidos em esfoliantes, por exemplo, e em produtos de cosmética que encontramos, por exemplo, nas prateleiras do supermercado e não só. As pastas de dentes que têm um granulado, muitos desses grânulos, que às vezes sentimos, outras vezes não, porque eles são obviamente muito pequenos, porque senão também seriam muito agressivos, não é? São, portanto, feitos de polietileno, um plástico, que obviamente não se degrada com facilidade e, portanto, quando estamos a lavar a cara com esse esfoliante, por exemplo, ou com os dentes, com essa pasta de dentes, toda essa água que está, portanto, suja, portanto, dirige-se para o esgoto e não existe nenhuma maneira de retirar do esgoto essas partículas porque são muito, muito pequenas. Ao microscópio é possível identificar estas pequenas partículas e de que forma estas estão presentes nos organismos dos peixes. Os mesmos peixes que acabamos por consumir. Não sabemos o suficiente para poder dizer que o facto de o plástico ser ingerido por várias espécies de peixes ou outros animais, que consequências é que isso vai ter num ecossistema. Não estamos ainda em estado de poder dizer uma coisa dessas, tal como também não estamos ainda em condições de poder dizer que existe de facto efeitos para a saúde humana. Não sabemos se existem ou não, mas fica apenas a sensação de que há qualquer coisa errada aqui e que não estamos a fazer aquilo que devíamos fazer. O problema não é novo e tem vindo a ganhar cada vez mais espaço na comunicação social. A população reconhece a poluição marítima e o uso abusivo de plásticos, mas a adoção de comportamentos para resolver esses problemas ainda tem um longo caminho a percorrer. As pessoas estão muito conscientes dos inquiridos que nós abordamos. Cerca de 96% das pessoas inquiridas sabiam e conheciam o impacto do plástico a nível da poluição marítima. Agora, aquilo que nós verificamos é que, apesar de haver esta sensibilidade para as questões ambientais, apenas 46% tinha mudado alguns hábitos de consumo ou de utilização no dia-a-dia para reduzir a utilização do plástico, principalmente no que respeita ao plástico descartável. E são as gerações mais novas que parecem ter mais dificuldades na adaptação a um estilo de vida mais sustentável. As gerações mais antigas, como souberam como é que era a vida antigamente, não lhes custou tanto voltar atrás e ir buscar, por exemplo, o carrinho das compras para voltar a fazer compras e não ter que usar 10, 15 e 20 sacos para trazer as compras para casa. As gerações que nasceram já no mundo do descartável e do consumismo têm muita dificuldade em perceber que se pode viver de outra forma. Mas é também entre as gerações mais novas que começam a surgir os movimentos de sustentabilidade e redução de desperdício. Influenciada pelo que vem de fora, Ana Milhazes começou por introduzir pequenas mudanças em casa, até que adotou um estilo de vida minimalista e praticamente livre de plástico. Foi uma questão de começar, à medida que as coisas que eu tinha se foram estragando e precisavam de ser substituídas, eu fui tentando substituir pela versão mais sustentável. Portanto, não foi pegar em tudo e deitar fora e comprar tudo novo, mas mais ecológico. Foi sim, à medida que as coisas iam ficando velhas ou precisavam de ser substituídas, eu substituí pela versão mais ecológica. Portanto, este processo demorou ainda alguns meses. Hoje tem um blog e uma página de Facebook onde explica este estilo de vida e ajuda pessoas a adotarem comportamentos mais sustentáveis. O segredo é ter a palavra não sempre a postos. Quando nós estamos a dizer não, estamos a recusar uma série de coisas. Para já não vamos levar a tralha para casa, que depois nos vai dar trabalho ou a arrumar ou a descartar, não é? Ou ter que levar para o lixo. E depois, ao fazermos essa recusa, estamos também a dizer às marcas ou a dizer a quem produziu determinado produto que não é preciso produzir mais. Que eu acho que isso faz muita falta hoje em dia porque as pessoas esquecem-se um bocadinho da força que têm enquanto consumidores. O resultado é um frasco de lixo. Aquilo que eu tento fazer é a parte da reciclagem, portanto eu tenho mais ou menos uns caixotes deste tamanho, que antes era capaz de ir colocar fora, sei lá, 2 em 2 dias ou uma vez por semana, e agora sou capaz de ir colocar, sei lá, uma vez por mês ou 2 em 2 meses, portanto muito raramente. E depois o lixo indiferenciado não tenho, portanto isso deixei de ter já há 2 anos. Aquilo que eu faço é aquele lixo que eu não consigo recusar ou reduzir ou reciclar e eu guardo num frasco, que é para ter noção do lixo que ainda produzo. Filosofia semelhante tem Joana Tadeu, que mostra como a adoção de pequenos comportamentos é o início da redução do desperdício.
Portanto, levamos estes sacos de panos para ir às compras, levamos frascos vazios, temos aqui muitos prontinhos a sair, e levamos, com licença, levamos estes sacos mais pequenos para pôr as batatas, os legumes, as frutas, e quando vamos à loja a granel, até, por exemplo, o arroz, as massas, aquelas coisas maiores. Em termos de limpezas, estou agora a testar as sementes de bergamota como detergente para a máquina da louça e da roupa. Ainda não tenho grande feedback, só comecei agora a experimentar. Ainda só experimentei na louça. E depois uso bicarbonato de sódio misturado com vinagre para fazer o resto das limpezas da casa. Basicamente mistura-se com água e faz um lava-tudo natural. Produtos em segunda mão, fabrico caseiro de materiais e líquidos de limpeza, compras a granel, reutilização de frascos e outras embalagens, adoção de produtos de higiene sólidos e não embalados são pequenos passos para a mudança. Até a pequena Aurora entra na equação com fraldas reutilizáveis, toalhitas de pano e brinquedos de madeira. Tudo para reduzir a pegada ecológica. Apesar da adoção de um estilo de vida minimalista, Joana garante que não se priva de nada. Quando nós dizemos que somos minimalistas e que não fazemos lixo e que não queremos coisas plásticas, as pessoas acham que nós nos estamos a privar de coisas e não estamos a privar-nos de nada. Temos esta capacidade de equilíbrio e de considerar que se eu estou a sentir que me estou a privar, então algo não está bem. Ou eu consigo dar o clique e deixar de precisar daquilo, ou então eu vou manter essas coisas na minha vida. Como, por exemplo, a pasta de dentes que o meu marido usa, que é uma pasta de dentes normal e que ele não quer trocar. É uma coisa que ele sente necessidade, sente-se melhor a usar assim. É uma coisa. O problema do excesso de plástico existe e é cada vez mais difícil ignorá-lo. Mesmo em termos políticos, a quantidade de objetivos ecológicos que foram estabelecidos para 2020, tanto pelo nosso país como pela Comissão Europeia e outros países, significa que as pessoas querem, que mesmo a parte política está desperta para isso, o que significa que as consequências começam a fazer sentir e que as pessoas já não conseguem ignorar que de facto aquilo que estão a fazer tem consequências. As soluções para minimizar a questão existem. A sensibilização para a mudança de estilo de vida é essencial, mas é a regulamentação a chave que pode abrir um futuro mais risonho no respeito pelo meio ambiente. Terá que ser ao nível da regulamentação para conseguir ir obrigar, entre aspas, aquelas pessoas que não estão tão sensibilizadas para as questões ambientais, mas que embora tenham conhecimento do impacto ambiental que está a existir a nível mundial com esta problemática e que vão ser, por ordem da regulamentação, obrigadas a mudar hábitos de consumo. Isso aconteceu, por exemplo, com os sacos de plástico, através da taxa. Poderá acontecer, por exemplo, com os descartáveis na restauração, se eles forem proibidos ou taxados. Poderá acontecer, por exemplo, com os produtos que nós adquirimos no supermercado embalados. Cientistas estimam que se o ritmo de produção de lixo continuar, em 2050 exista mais lixo que peixe nos oceanos. Decisores políticos, indústrias e o cidadão comum, todos têm a responsabilidade e a obrigação de atuar no sentido de resolver o problema que lentamente mata as águas, que acrescentam o azul ao planeta Terra. How they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day.